Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Supermercado é condenado por constranger consumidor dentro da loja. TJMG lança campanha especial voltada à conscientização sobre violência doméstica e familiar. Apresentados os dados sobre a primeira infância nos municípios mineiros. E você vai conferir ainda, estudo revela que quase 30% dos pais admitem educar os filhos com palmadas e beliscões. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Supermercado é condenado por constranger consumidor dentro da loja. Ele foi acusado de comer pão de queijo. Quem conta pra gente é Isabela Melano. Um supermercado foi condenado a indenizar um consumidor por danos morais em R$10 mil devido a uma acusação de consumo de pães de queijo que não foram comprados. A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Varginha. Segundo o processo, o consumidor, ao chegar com as compras ao caixa, foi acusado pelo gerente de forma vexatória perante todos que estavam ali de consumir pães de queijo sem ter pagado por eles. O cliente negou tal prática e pediu a filmagem ao estabelecimento. O gerente negou a disponibilização das gravações e assumiu o erro, mas argumentou que a abordagem não foi vexatória, a ponto de causar danos morais ao consumidor. Esse argumento não foi acolhido pelo juízo de primeira instância, que fixou o valor da indenização em R$10 mil. As duas partes recorreram. O relator, desembargador Leonardo de Faria Beraldo, manteve a decisão de primeira instância e o valor da indenização. O magistrado fundamentou que os elementos de prova comprovam que o funcionário do estabelecimento comercial ultrapassou os limites convencionais do dever de fiscalização e que os danos são indenizáveis. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. O TJMG lançou nesta quinta-feira a campanha especial voltada à conscientização sobre violência doméstica e familiar e reforça a mobilização nacional neste mês Agosto Lilás. O principal objetivo é divulgar os direitos das mulheres em situação de violência e os serviços de apoio disponíveis, além de promover a prevenção e o enfrentamento à violência. Um dos canais é a Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180, um serviço de utilidade pública gratuito e que funciona 24 horas, todos os dias da semana. Dentro dos eventos do Agosto Lilás será realizada a 30ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, entre os dias 18 e 22 deste mês. A campanha é promovida pelo CNJ em parceria com os tribunais de justiça estaduais, com foco em acelerar o julgamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra as mulheres. O TJMG, por meio da Concive, também vai promover diversas atividades, incluindo palestras, manifestações artísticas e ações solidárias que pretendem informar, empoderar e acolher mulheres. Elas podem ser acompanhadas nas redes sociais da Corte Mineira e também no portal. Acesse tjmg.jus.br. Inscrições abertas para o mutirão promovido pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte. Saiba os detalhes com o repórter Fabrício Veloso. Se você ou seu filho não tem registro de pai ou mãe na certidão de nascimento, atenção! Estão abertas até 15 de agosto as inscrições para a 8ª edição do CRP Itinerante, o Mutirão de Reconhecimento de Paternidade. A ação é promovida pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte e visa identificar crianças, adolescentes e adultos que não possuem registro materno ou paterno na certidão de nascimento, além daquelas que desejam formalizar o vínculo afetivo. Com o reconhecimento biológico ou socioafetivo de paternidade e maternidade, é possível garantir direitos fundamentais, como o recebimento de pensão alimentícia, convivência familiar e herança.
O mutirão será realizado no Fórum Digital de Venda Nova no próximo dia 12 de setembro. Interessados devem preencher o formulário eletrônico no portal do TJMG e providenciar a documentação necessária. O endereço é tjmg.jus.br. Mais informações pelo telefone 31 3330 4365. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. A seguir no próximo bloco. TCE-MG apresenta dados sobre a primeira infância nos municípios mineiros. E você vai conferir ainda. Estudo mostra que quase 30% dos pais admitem educar os filhos com palmadas e beliscões. São 6h07. Nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Cruzeiro Esporte Clube e torcida organizada Máfia Azul são condenados a indenizar família por morte de atleticano. As informações com a repórter Ana Paula Carvalhais. O Cruzeiro Esporte Clube e a torcida organizada Máfia Azul foram condenados a indenizar o pai de um jovem atleticano que foi morto em novembro de 2021, após o ônibus em que estava ter sido atacado por cruzeirenses. A decisão é do juiz Cristiano Lucas Generoso, da 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que fixou a indenização por danos morais em R$100 mil. O pai do jovem entrou com o processo na justiça alegando que no dia do crime, o ônibus coletivo em que o filho dele estava foi cercado por integrantes da torcida organizada Máfia Azul, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Eles atacaram os passageiros com pedaços de paus e barras de ferro, chegando a atirar foguetes contra o ônibus, que acabou incendiado. O jovem torcedor, ao tentar sair do local, foi perseguido e atacado com pauladas. Ele foi socorrido, mas morreu 2 dias depois do ataque. Na ação, a Máfia Azul alegou que na data do crime não havia jogo oficial do Cruzeiro e, portanto, não deveria responder pelos ataques por não terem conexão com a torcida. Já o clube se defendeu, argumentando que a entidade responsável pela segurança dos torcedores naquele dia seria do Clube Atlético Mineiro, pois o rival havia enfrentado o Fluminense no Mineirão. O juiz Cristiano Generoso ressaltou que a Polícia Militar de Minas Gerais havia confirmado que todos os presos e acusados pelo crime eram, à época, membros da Máfia Azul, incluindo o então presidente da torcida. O magistrado ressaltou que a lei do esporte, atualmente em vigor, prevê que a torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por qualquer dos associados ou membros no local do evento esportivo, nas imediações ou no trajeto de ida e de volta para o evento. Além da indenização de R$100 mil, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A decisão está sujeita a recurso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ana Paula Carvalhais. O Tribunal de Contas de Minas Gerais apresentou em Belo Horizonte os dados do indicador chamado PRISMA, Primeiras Infâncias, Indicador Suricato de Monitoramento e Avaliação. Dos 853 municípios mineiros, apenas 21 alcançaram um nível mais alto do indicador que foi criado para monitorar o cumprimento e a qualidade das políticas públicas direcionadas a crianças de 0 a 6 anos. Ele é dividido em 3 áreas: educação, saúde e proteção parentalidade. O indicador considera a disponibilidade, a qualidade e a consistência das bases de informações para viabilizar ajustes e aprimoramentos em diferentes realidades estaduais ou regionais. O juiz titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia, do TJMG, José Roberto Poiani, participou do evento. O magistrado destacou que o indicador PRISMA atua como monitoramento e avaliação da primeira infância nos municípios de Minas Gerais, abrangendo as dimensões fundamentais. Para ter acesso aos dados completos do PRISMA, há um link no nosso portal. Acesse tjmg.jus.br.
Quase 30% dos pais admitem educar os filhos com palmadas e beliscões. As informações com o repórter Igor Pereira. Cerca de 29% de brasileiros admite usar palmadas e beliscões como forma de disciplinar uma criança. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Couto Vidigal com o Datafolha, divulgada nesta semana. Ainda segundo o levantamento, 58% dos entrevistados também disseram colocar a criança de castigo e 43% relataram gritar ou brigar como forma de disciplina. Esses números levantam uma questão. Afinal, bater é uma forma legítima de educar uma criança? Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes. Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha a autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que ela está errado, mas ela nunca sabe o que é certo. O estudo da Fundação Maria Vidigal indica que o uso da violência contra os pequenos pode gerar traumas silenciosos e persistentes. O primeiro passo para mudar esse modelo, onde a educação é feita com a violência, é a conscientização, como explica a psicóloga. A gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educar sem palmada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então ele é o comandante. Então ele não precisa fazer uso da violência para isso. Seja em local público ou privado, a população deve registrar uma denúncia de agressões contra os pequenos. Além dos conselhos tutelares, você pode acionar uma delegacia ou ligar para o Disque 100. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, boa noite.